Está começando 98 Talks. Direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. Boa noite para você ligado na Rede 98, na Rede Mais Record TV. Está entrando no ar o 98 Talks, um programa que tem notícia, informação, mas acima de tudo e principalmente opinião. E hoje nós teremos opiniões especiais. Nós estaremos entrevistando daqui a pouquinho o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais. Ele que é da Executiva Nacional do PSD e que vai conversar com a gente já já. Ele está em trânsito em Brasília, mas já já vai estar em contato conosco. Esse programa tem um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. É só você acessar distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks, o jornalista Vitor Duarte. Você pode acompanhar todas as notícias de Minas, do Brasil, do mundo. É só você ir ao nosso portal 98live.com.br. Lá tem uma aba chat. Nessa aba chat, você conversa com a gente. Nós estamos também conectados à Rede Mais, Record TV no interior de Minas. Somados os municípios que atingimos com a Rede 98, mais os municípios da Record TV, somos mais de 400 municípios no Talks, nessas noites aqui de segunda a sexta, de 7 às 7h50 da noite. Você pode participar conosco pelas nossas redes sociais, @Rede98Oficial, ou então @RedeMaisHD. Você participa conosco e pode dar sua opinião, seu pitaco, tudo que você quiser, converse com a gente. Também tem o nosso WhatsApp, claro, da Rede 98, 31 99316 9898. Como eu disse, nós estamos esperando aqui o senador Alexandre Silveira, mas já está comigo ele, o meu parceiro de lutas diárias, Luiz Fernando Rocha. Boa noite, Luiz. Seu microfone está fechado, Luiz. É a velha máxima da isso. Microfone aberto agora. Boa noite, Paulo. Boa noite quem nos acompanha aí pelo 98, pela Rede Mais também. Estamos aqui nesse nosso 98 Talks de sempre, aguardando o nosso entrevistado, mas já prontos para aquele bate-papo de sempre, Paulo Leite. Hoje, Dia Internacional da Mulher, um dia especial, que as mulheres costumam dizer que não tem muito o que ser comemorado, porque elas têm razão, né? A gente ainda vive numa sociedade muito machista, falávamos disso aqui ontem, mas além disso, e para além disso, tem as questões que têm que ser discutidas e levantadas, e para isso que existe esse dia de hoje, que são as questões de igualdade, as questões de oportunidade, as questões pertinentes ao fato de você ser mulher e ter que viver numa sociedade que é machista mesmo. É isso aí. Um abraço a todas as grandes, maravilhosas mulheres da minha vida. Muito bem lembrado, Luiz. Eu não tenho muito esse fato da comemoração, eu não acho mesmo que é uma comemoração. É lamentável que seres da mesma espécie, mas de gêneros diferentes, temos que nos entender de maneira equivocada muitas vezes. Porque nos esquecemos que somos da mesma espécie. E por isso eu entendo a posição das mulheres quando não acham motivos para comemoração, e sim para reflexão. Porque a nossa expectativa é que nós vivamos para o resto das nossas vidas. Eu falei no Central que é uma expectativa, mas que eu particularmente acho que eu não verei isso no planeta Terra, de um Dia Internacional do Ser Humano, em que todos os dias fossem internacionais para o ser humano e que não houvesse a divisão de raça, de cor, de credo ou de gênero. Porque é inaceitável você achar que um gênero de uma mesma espécie prepondera sobre outro gênero dessa mesma espécie. Então, essa reflexão que eu estou fazendo aqui é muito no sentido de dizer que observo muito, durante muito tempo, eu até participava de uma ideia que era uma ideia senso comum, muito ruim hoje, eu tenho certeza, do bombom, da flor, do recadinho na mesa das mulheres, café da manhã especial para a esposa. E eu consigo perceber hoje que isso não é motivo nenhum de comemoração para as mulheres, não. É de reflexão para nós, homens. Que nós consigamos entender que se é preciso ter um Dia Internacional da Mulher, para nós refletirmos
que não conseguimos fazer desse país um país igual em uma série de aspectos, mas particularmente nas questões de gênero, é preciso repensar a existência do ser humano aqui na face da Terra. E para além do coitadismo, Paulo, né, assim, que também existe, obviamente, e eu não estou dizendo que é o caso, mas para além desse coitadismo, tem muita coisa que se destacar sobre a atuação das mulheres no mercado de trabalho. O Brasil é considerado, segundo uma reportagem que eu acompanhei hoje, da Carolina Huertas, no Meio e Mensagem, o Brasil é considerado o 7º país com o maior número de mulheres empreendedoras, de acordo com a pesquisa Global Emprendetorial, sei lá o que, Monitor 2020, que é a GEM. É uma pesquisa mundial que é realizada com base em dados, né, pelo Sebrae, em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Diz que o Brasil hoje tem ao todo 52 milhões de empreendedores, 30 milhões, 48% deles são mulheres. Então, quase metade. É menos do que deveria? Claro que é. O Brasil tem mais de 50% de sua população do gênero feminino. Mas é um indicativo de que a mulher brasileira não está parada, né? Não está esperando que venha um príncipe encantado num cavalo branco para salvá-la. Ela já sabe que ela mesmo que tem que fazer isso e pelo menos 48% delas, ou 48% dos empreendedores brasileiros são mulheres e entendem essa necessidade. Então, tanto elas quanto as que querem ser e ainda não conseguiram encontrar essa janela de oportunidades, têm minha admiração. O que elas têm que entender, que as mulheres precisam entender, e os homens também, é que elas não podem aceitar ser usadas como massa de manobra, como massa de discurso, principalmente nessa época do ano, né? Por gente que nunca faz por elas, e essa época do ano se infla para falar, para fazer, para tomar medidas, para assinar decretos. Isso vale para as 3 esferas dos executivos e para as esferas dos legislativos também. Não se enganem. Vamos aprender a olhar a trajetória de quem está falando hoje para vocês como se fosse aliado. Às vezes nem sempre é. Em caso de dúvida, veja como é que essas pessoas tratam, como é que esses masculinos tratam as suas mulheres. E aí você vai descobrir muito sobre eles. Mais ou menos por aí. Paulo, deixa eu mandar um abraço antes de a gente começar a conversar aqui, para um companheiro meu daqui de Varginha, o Anderson Ferreira, que está aí em Belo Horizonte, está me ouvindo aí pela 98 FM. Um abraço para você, companheiro. Esperamos você de volta aqui brevemente. Vamos lá, então. E hoje é Dia Internacional da Mulher, 8 de março, bem lembrado pelo Luiz. O Comitê Feminino do Podemos acatou um pedido de desfiliação do deputado estadual Arthur Duval, depois da divulgação daqueles áudios horrorosos que ele fez, que ele enviou em grupos de WhatsApp ou num grupo de WhatsApp direto da Ucrânia. O Podemos publicou uma nota que diz o seguinte: a legenda recebe e acata a desfiliação do deputado estadual Arthur Duval diante da abertura do processo disciplinar que poderia resultar em cassação do parlamentar. Ele estava filiado ao partido há cerca de 30 dias, disse o Podemos em nota. Filiou-se ao partido para concorrer ou para lançar a sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. Desfiliá-lo, atendendo o seu pedido, significa evitar que o partido faça a cassação do seu mandato. E joga a cassação para dentro da Câmara. Para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Que o partido poderia indicar a sua cassação. Mas desfiliar já é um sinal, né, Luiz? Paulo, acho que não vai resolver absolutamente nada, né? Não muda nem a mentalidade dele próprio, muito menos a mentalidade das outras pessoas que pensam igual, que até defendem intimamente, que não tem coragem de fazer isso em público. Estou dizendo que ele teve coragem, não. Estou dizendo que ele foi um idiota mesmo. Só que não muda o jeito dele enxergar, o jeito dele agir. Certamente, eu não sei qual é a vida do Arthur Duval, mas certamente ele não é pai de menina, por exemplo. Eu sou pai de 2. Não precisa ser pai de menina para você ter esse sentimento, não. Basta você ter um pouquinho de empatia, de humanidade, ter capacidade de perceber as coisas, né? E ele não tem. O que ele falou não foi um deslize, foi um retrato da educação que ele teve, foi um retrato da criação que ele teve, é o que ele acha. Justamente porque ele estava falando sem achar que seria denunciado, é que ele falou aquilo. E isso acontece no dia a dia com pessoas que a gente nem imagina, ou com pessoas que a gente conhece muito bem, que a gente gosta,
pessoas próximas da gente, às vezes a gente fala uma bobagem dessa, e pode ter certeza, o que você fala aí na sua intimidade é o que você pensa. Então, acho que não vai mudar a mentalidade dele. O trabalho de educação que tem que ser feito é muito maior do que esse, mas é um primeiro passo, é uma indicação de que a sociedade de hoje não aceita mais esse tipo de coisa, simplesmente, né? Não acho que seja o caso para ficar fazendo lacração, para ficar fazendo cancelamentos em redes sociais, porque não vai resolver, né? Tem que ser mais profundo que isso, a discussão precisa ser melhor do que essa. Mas se isso já é um primeiro passo, que seja, é um bocó mesmo, eu acho que não vai fazer falta nenhuma. Nem para o Podemos, muito menos para a Assembleia Legislativa e para o povo de São Paulo. O que eu acho despropositada é a reação do senhor Renan, citado, inclusive, pelo Arthur Duval. Renan é coordenador do MBL, Movimento Brasil Livre. Quem conhece o MBL, quem conhece a cena política desde 2013, quando surge o MBL, nas manifestações pré-Copa do Mundo e depois na sequência que tem o impeachment da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff. O senhor Renan fez uma live do Podemos, uma live destemperada, carregada de impropriedades, uma fala sem controle, misturando os canais, ele dizendo assim, o Arthur errou, mas ele falou, roubou, fazendo comparações esdrúxulas. É preciso que nós paremos com isso. Fulano de tal assassinou o pai na praça pública, mas ele não roubou. Fulano de tal teve uma manifestação sexista, misógina, da pior qualidade, mas ele não roubou. Nós precisamos mudar um pouco esse discurso nesse país. Só para deixar claro, Paulo, que você está fazendo uma ironia, tá? Porque antes que alguém acha que você está dizendo isso, que é o que você acha. Não, isso é uma ironia. Claro, é uma ironia pura, contradizendo aquilo que disse o senhor Renan. É preciso que nós entendamos nesse país que honestidade não é qualidade, é obrigação. E que se alguém se apresentar a você com o passaporte da honestidade, desconfie dele. Porque a honestidade é um valor que é intrínseco aos seres humanos que têm valores humanos, de cidadania e sociais. Então, honesto não é qualidade. Vamos parar com essa coisa no Brasil de não sei o que, mas não roubou, não sei o que, mas não roubou. Não roubar é todo mundo, quem roubar é bandido, acabou. Roubou em qualquer esfera é bandido. Direita, esquerda, em cima, embaixo, no atrás e na frente. Roubou é bandido. Não se discute mais isso. Mas isso não é objeto de comparação. Ninguém que comete um crime pode ser perdoado porque o outro, que é sua fonte de comparação, roubou. O que roubou já está condenado como roubou, como ladrão. Acabou. Já recebeu a chancela. O Brasil tem que mudar esse eixo da discussão. Nós temos que entender que pessoas devem ser valorizadas por outras questões e outras observações. Que bom que esse senhor Arthur Duval demonstrou seu caráter de forma plena antes de disputar uma eleição para governo de São Paulo. O seu mau caráter. O seu mau caráter, bem lembrado. Que bom que revelou de que esse tipo de ser humano ele é. Porque aí já antes da eleição já define-se por não é mais ele. Que bom. Você imagina um governador de São Paulo, embora alguns governadores de São Paulo também não possam ser tão diferentes quanto esse senhor, mas imagine um governador de São Paulo com essa característica de pensamento, com a vontade de fazer tour blonde, como ele mesmo disse no seu áudio, repugnante áudio. O Paulo, agora, pior ainda do que fez errado, mas não roubou, é o antigo roubou, mas fez, né? Que atribuíam, inclusive, a outro governador paulista
Seu Paulo Maluf. Esse ainda é mais desesperador ainda, né? O roubou mais fez. Se tivesse alguma base de comparação uma coisa com a outra, né? Mas enfim. Na verdade, o roubou mais fez quer dizer, roubou mais fez, você justifica o roubo pelo ato de benfeitoria daquele que é um ladrão, que é um criminoso. Cria uma aura de robildismo, né, nessa figura esdrúxula do político que desvia dinheiro do povo, que desvia dinheiro do contribuinte. Ele desvia do dinheiro do contribuinte, mas ele faz a ponte. É o Robin Hood, as avessas. Paulo, é exatamente a mesma coisa que eu falava até aqui antes. O brasileiro tem mania de fazer isso, né? Olha para certas coisas, certas atitudes, certos benefícios que são concedidos, idolatra quem está concedendo, mas não consegue enxergar para além do que está vendo, né? Não consegue enxergar que a pessoa está fazendo aquilo, mas ela está lucrando mais. Um exemplo bom, maravilhoso que a gente tem é esse agora, por exemplo, da desfiliação do tal Arthur Duval lá em São Paulo. Na nota do Podemos, ele fala assim, no dia da mulher, o Podemos acata a desfiliação. O que tem a ver? Se não fosse o dia da mulher, então não ia ser acatada a desfiliação? Quer dizer, tá querendo fazer uma graça pegando carona, né, numa data, num dia, etc., e numa situação específica, para o partido é austero. Porra, o que tem uma coisa a ver com a outra, sabe? E isso serve para... tem político aí que concedeu benefício, que criou benefício permanente e tudo mais, mas que por trás estava com a mão boba lá, metendo o braço e levando muito mais dinheiro por fora para o seu partido, para o seu projeto de poder. Ao longo dos anos, a gente viu muito isso aí. A gente tem que parar de se enganar, gente. Isso eu acho que é essencial para a gente querer crescer como povo, né, Paulo? É engraçado porque o uso dessas artimanhas, que num país que tem o tal jeitinho, a malandragem, essas artimanhas surgem às vezes como mas teve o senso de oportunidade. Pelo amor, isso é oportunismo barato, do mais vagabundo oportunismo praticado. Luiz, você acha que a desfiliação já é um sinal de que esse cara está sepultado na sua carreira política, ou ele ainda tem gás para queimar, lenha para queimar? Eu acho que mais a repercussão negativa que teve, e pelo nome que ele tem, pelo crescimento que ele sempre teve nas redes sociais, o que ele se queimou nas redes sociais, eu acho que define melhor esse sepultamento do que essa medida talvez mais oportunista até, tanto dele, né, de saída pela direita, como diria o velho Leão da Montanha, e do partido, né, mais realmente o resultado negativo do que ele teve nas redes sociais. Eu acho que isso pode não ser esquecido por um bom tempo aí, e é um indicativo de que ele vai ficar muito tempo sem conseguir se eleger alguma coisa, mas depois acaba conseguindo, igual o Collor conseguiu, e outros políticos aí que se queimaram muito no passado conseguiram. Talvez agora seja mais difícil, né, Paulo? Porque a gente vive na era das redes sociais, na era do digital, e essas coisas ficam registradas mais à mão, né, dessa geração que está começando agora a ter a sua vida cidadã. Da nossa época, o que tem são os registros dos jornais e que nunca foram tão confiáveis assim. Então, talvez por isso, gente como Collor, Calheiros, etc., continuem se elegendo. Uma coisa era se fosse em outras épocas em que ele falaria isso para alguém num círculo fechado, e esse alguém iria reportar o que ouviu. No caso dele, é um áudio enviado num grupo de WhatsApp, está perenizado. Está guardado no HD de muita gente no Brasil. E a gente está perdendo, às vezes, uma chance até de fazer uma discussão até mais profunda, que, por exemplo, entre as bobagens todas que ele falou, tem outras, várias barbaridades. Diz ele hoje que está destroçado, que quer reconquistar a noiva dele, só se ela for boba. Porque um cara que pensa que mulher é assim, é desse jeito, né? Todas elas são compráveis, são fáceis, enfim, não vai dar grandes coisas como marido, como companheiro. Mas uma coisa, por exemplo, que ele diz que as mulheres são fáceis porque são pobres. Ele não está errado, mas ele não está errado do ponto de vista cretino que ele falou, não. Ele não está errado do ponto de vista social. E a gente tem que discutir isso.
mulheres pobres no Brasil, as meninas que estão entrando agora na juventude, na adolescência e depois na fase adulta, que são mulheres mais pobres, elas são mais vulneráveis. E por causa disso, elas ficam mais fáceis, elas ficam mais à mercê de predadores como esse cara. E isso é um grande problema que tem que ser discutido e tem que ser criada uma rede de proteção a este problema. Né? Não é um motivo de júbilo como ele... Né? Vamos exaltar aqui o fato de que elas são fáceis porque são pobres. Não, vamos nos preocupar porque no Brasil também a gente tem muitas meninas pobres, muitas mulheres pobres e que se tornaram fáceis não porque elas querem, mas porque a situação financeira delas acaba empurrando elas para uma realidade terrível e que vão ser aproveitadas, né? Que vão ser... quem vai tirar proveito delas são esses predadores nocivos, essas pessoas que acham que podem comprar essas mulheres. Entendam o que eu estou falando, não estou dizendo que ele tem razão, não. Eu estou dizendo que essa frase dele poderia ser aproveitada para a gente tirar dela uma discussão mais profunda também, como eu já disse aqui antes, de uma realidade que é muito brasileira, viu? Talvez tão brasileira quanto ucraniana nesse caso. Não temos a guerra, não temos os horrores de abusos sexuais da guerra, mas a gente tem isso todos os dias nas nossas favelas e com as nossas meninas pobres, sim, de gente como esse cara. É deles que elas têm que ser protegidas. O Brasil, inclusive, notabilizou-se e ainda se notabiliza em algumas regiões do nosso litoral pelo turismo sexual. Sim. Estrangeiros que vêm até aqui para... Eu estou contando alguma novidade para você, minha senhora, meu senhor, meu amigo, minha amiga, você está escandalizado com o que eu acabei de dizer? O Brasil é um dos principais destinos do turismo sexual do mundo. Dá um pulo lá em Fortaleza, em Maceió. Vocês vão entender o que é isso. E isso não é uma cena que, com tudo que foi feito, com toda a ação feita pela polícia, pelos mecanismos de segurança, pelas forças sociais do país, com tudo isso que foi feito, não foi minimizado, não. O Brasil ainda tem folhetos de orientação para o turismo sexual na costa brasileira. E eu, Luiz, durante um tempo, cometi o equívoco de achar que isso acontecia no Nordeste brasileiro. Mas no Rio de Janeiro existe, nas praias do litoral de Santa Catarina, muito visitadas por estrangeiros, também existe. E Paulo, e existe uma diferença muito grande. Eu citei aqui Fortaleza e Maceió, por exemplo, porque são cidades onde esse problema ele é mais agudo, exatamente pelo que eu acabei de falar. Porque é onde tem uma parcela grande da população muito carente, está exposto a isso, sem rede nenhuma de proteção, nem pública, nem privada, nem dessas ONGs que vivem propalando aí, que fazem essa defesa. Essas ONGs não estão lá atuando na orla da praia de Fortaleza para resolver aquele problema que tem lá e que é latente o tempo inteiro. E tem uma necessidade também, Paulo, talvez você vá concordar comigo, enorme, da gente diferenciar as mulheres que fazem isso, porque elas são empurradas para isso pela situação socioeconômica delas, financeira, às vezes problemas em casa, enfim, falta de estrutura familiar, e as mulheres que fazem isso porque querem. Porque essas têm que ser respeitadas, inclusive. Se as mulheres, se a mulher quer vender o corpo, se ela quer se expor, se ela quer fazer porque é uma vontade dela, porque é um desejo dela, é um problema dela. Não é um problema social, não é um problema de governo, não é problema de ninguém. Ela faz o que ela quiser com o corpo dela, ela resolva o desejo dela da forma que ela quiser. Isso precisa ser respeitado, precisa ser entendido. Só que tem que haver uma rede de proteção para que a gente tenha condições de diferenciar o joio do trigo. E nesse caso não tem nem o joio, né? Um tipo de trigo de outro tipo de trigo, vamos colocar assim. Não tem nada negativo se a mulher quer fazer, se ela quer ser exposta a essa condição. É um problema dela. E a gente tem que saber diferenciar quais são os dois casos para dar essa proteção. Luiz, eu tenho aqui a participação do Gian, que diz assim: o Partido Podemos perdeu uma oportunidade de dar exemplo caçando esse indivíduo. O fato de apenas desfiliá-lo é uma atitude pequena diante do que o fato merecia. O Carlos Silva está nos ouvindo. Tem toda a razão, hein? Concordo plenamente com ele. Eu gostaria de ter até me expressado assim mesmo. É um primeiro passo, Podemos foi oportunista, mas exatamente isso, Jean. Se tivesse realmente
tentado demonstrar alguma austeridade, teria caçado o deputado, como poderia fazer por falta de decoro, e não simplesmente desfiliado. O que eles fizeram foi realmente isso, lavar as mãos. O Carlos Silva, Luiz, está nos ouvindo pelo aplicativo em Barueri, São Paulo, e acha que esse programa, acho que este programa me representa, diz o Carlos. Vocês são bons demais. Muito obrigado pelo carinho, Carlos. Olha, no oásis das críticas surge um alento, mas é bom a gente, de vez em quando, o alento é bom também. Não acho que o alento é só o alento que nos faz transformar, mas o alento é bom demais. Nós estamos tendo um problema com a locomoção do senador Alexandre Silveira em Brasília. Ele estava em Brasília num compromisso, calculou que chegaria em seu gabinete por volta das 19 horas, mas tem um problema de trânsito em Brasília, de locomoção, e ele não está conseguindo chegar. Nós estamos monitorando com ele, com seus assessores, e, se possível, ainda entrará no nosso 98 Talks de hoje. E tenho certeza, se não entrar hoje, firmaremos um compromisso para uma outra oportunidade, porque o Alexandre Silveira hoje é uma das peças mais importantes para entendermos o movimento político desse ano de 2022. Ele tem uma importância muito grande na sua atuação no Senado, tem uma importância muito grande na sua relação com os governos municipal de Belo Horizonte, municipais de Minas, estadual de Minas, e também uma importância muito grande com o governo federal do presidente Jair Bolsonaro. Estamos aqui monitorando e prestando muita atenção para poder, então, acrescentar isso, para informar isso para vocês. 19 horas e 27 minutos, diga. O Celinho está dizendo aqui o seguinte, que a gente não pode esquecer que um dos principais fomentadores dessa cultura de turismo sexual no Brasil foi a própria Embratur ao longo dos séculos, ao longo das décadas, ele diz. E ele tem toda a razão. Tem um número da Embratur que diz que 62% dos turistas estrangeiros que visitam o Nordeste do Brasil são turistas da União Europeia, Itália, França, Alemanha, Espanha, Portugal. E esses turistas, quase a totalidade deles vai lá atrás disso, porque o Brasil, durante muitos anos, principalmente nas décadas de 70 e 80, promoveu o turismo no país utilizando a imagem das mulatas, com pouca roupa, no carnaval. A Embratur fazia isso oficialmente. Eu fiz um trabalho no começo dos anos 2000, quando eu estava na CBN. Esse trabalho foi até premiado, eu queria ter essa reportagem, mas não tenho mais. Eu estava na Rádio CBN, em Belo Horizonte. É um trabalho enorme, falando exatamente sobre isso. No folheto da Embratur, no começo dos anos 2000, gente, havia a representação ali, descrita, inclusive, como uma das atrações do Brasil, as mulheres com pouca roupa nas praias, a liberdade, enfim. Questões que atraem esse público estrangeiro, principalmente de alto poder aquisitivo, principalmente o europeu, para as praias do Nordeste brasileiro. A Embratur foi criada em 66, ela começou a atuar divulgando o turismo brasileiro, traçando as estratégias de turismo desde a década de 60, e só depois dos anos 2000 que ela percebeu que a estratégia precisava mudar, que a gente tinha que tirar do resto do mundo essa imagem de que o Brasil era só samba, carnaval, mulher pelada e futebol. É uma pena, porque nós temos algumas discussões a fazer, principalmente nessas questões, né? O Brasil sempre divulgou o Brasil de uma maneira muito equivocada. Nós temos uma necessidade de dizer que temos produtos nacionais, né? A Carmen Miranda, que foi um oportunismo do governo americano na época da guerra, que queria mostrar através dos estúdios Disney, com o Zé Carioca, um personagem criado ao feitio do, entre aspas, habitante das praias brasileiras. Ela tinha na cabeça manga, banana e coco. A banana é da Ásia, a manga e o coco são da África. Então, até nisso, nós erramos demais do que pensamos. O café, que é uma marca nossa, não é da nossa terra. O samba, que se diz, que se propala, que se fala, esse samba que está aí como matriz da nossa brasilidade, ele foi uma jogada comercial estabelecida. Faz sucesso,
tem reconhecimento como ritmo, mas isso é uma jogada comercial estabelecida, nada de manifestação cultural de um povo como se tenta vender para esse país. E outras discussões que a gente tem que ter por aí, de como essa nossa, entre aspas, independência brasileira pela produção de coisas só nossas é tão mentirosa. Por isso que o ufanismo, o nacionalismo, eles perdem espaço na discussão da evolução de uma nação. Porque de muito tempo, e não é de agora, e não é da modernidade, da globalização, que nós somos interligados como nações do mundo inteiro, de formas diferenciadas. Então, esses tipos de movimentos sempre me preocuparam muito na escolha de padrões nacionais que representassem essas coisas, sempre me preocuparam e me preocuparam muito, me preocuparam demais. Luiz Fernando Rocha, mais alguma coisa para completar? Porque a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Eu sei que a gente está entrando no break. Eu estava até tentando, eu consegui um link aqui de um estudo que foi feito sobre essa história da Embratur, só para ilustrar, para a gente tentar ilustrar as propagandas das décadas de 70, 80, começo da década de 90, mas eu não vou conseguir mandar isso agora não. Mas é exatamente isso, principalmente as propagandas da Prefeitura do Rio, casadas com a Embratur, levavam mesmo essa aura aí que a gente descreveu e, enfim, é tudo isso que a gente falou, sabe? A gente vive realmente nessa sociedade, ela trata ainda até hoje as mulheres dessa forma, mas isso já foi muito pior. Tomara que a gente continue evoluindo. Acho que para fechar o assunto é uma boa reflexão para o pessoal que está nos ouvindo aí de casa. É isso aí, saímos do Arthur Duval e viajamos aí por um conceito do que é a exploração das mulheres no nosso país, nos mais variados aspectos. O Luiz bem lembrou, se uma mulher tem por desejo, por definição, por vontade própria, disponibilizar o seu corpo da maneira que ela bem entender, isso é uma questão de liberdade. É diferente do que a gente vê quando há turismo por exploração ou por outras coisas. Agora são 19h33, dá uma antecipada do que a gente vai discutir. Ainda estão fazendo um esforço danado para colocar o senador Alexandre Silveira. Ver se a gente acho que hoje não vai mais não, viu, Paulo? Apesar de a gente ter anunciado aí tudo nas redes sociais também, mas eu acho que o nosso ouvinte vai ter que nos desculpar, nosso telespectador aqui também, que também foi divulgado nas redes da Rede Mais, mas nós vamos ter que ficar com o senador para outro dia. Ele não conseguiu realmente entrar, está em trânsito, é isso aí que o Paulo falou. Eu estou aqui até acompanhando, você estava acompanhando aqui no grupo, eu vi agora, nós não vamos ter condição para entrar mesmo não. Daqui a pouquinho, gente, em mais um minuto a gente vai para o break da propaganda dos partidos políticos, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a proibição de importação de petróleo e gás russo que Biden tenta usar como uma arma de pressão contra a invasão russa na Ucrânia. Nós estamos acompanhando o 13º dia dessa invasão, lembrando que os analistas internacionais que se debruçaram sobre o estudo dessa invasão falavam muito claramente num prazo de 15 dias que era estipulado por Putin para resolver a questão da Ucrânia. Estamos chegando no 13º dia, tudo indica que ele não conseguirá perpetrar esse plano dos 15 dias para invadir a Ucrânia. 20 segundos, a gente está saindo, então sai rapidinho. Espera aí, são 45 segundos de um break para partido político e a gente volta daqui a pouquinho com a continuidade do nosso 98 Talks. Até já. Estamos apresentando 98 Talks. Algumas das mais atuantes parlamentares no Brasil e no mundo são mulheres. Quando assumem cargos de chefia, são eficientes e humanas. Destacadas cientistas no Brasil e no mundo são mulheres. Não há uma só profissão onde a mulher não possa se destacar. Quanto mais oportunidade nós tivermos, melhor será o mundo. Todo país que valoriza a mulher cresce mais e melhor. O PDT sabe governar com as mulheres. PDT, para mudar sua vida, para mudar o Brasil. Jornal da Record. Hoje, 7:55 da noite. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo.
volta com o nosso 98 Talks. Para quem estava na Rádio 98, na 98,3, foi um break comercial. Nós fizemos o break para o partido político. Para quem estava na Rede Mais, HD Record TV. O senador Alexandre Silveira realmente não conseguirá participar conosco. Acabei de ter a confirmação agora. Ele marcará uma nova data para conversar conosco. Nós tínhamos muitos assuntos elencados para conversar com o Alexandre Silveira. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes e espectadores também queriam muito ouvi-lo, porque é um dos personagens principais para entender os movimentos da política neste ano de 2022, ano eleitoral, que começa incendiando a discussão. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas o presidente Joe Biden anunciou a decisão de proibir a importação do petróleo e do gás da Rússia. Ele fez um pronunciamento, disse que a decisão foi adotada num contato próximo com aliados e afirmou saber que vários países da Europa não podem dar esse passo no contexto atual. Por quê? Porque vivem as questões do inverno rigoroso, que tem uma dependência muito grande para o aquecimento, uma dependência muito grande do gás russo. Informou que há um trabalho de longo prazo para que o continente diminua sua dependência da Rússia no setor de energia. No caso dos Estados Unidos, o petróleo russo não será aceito nos portos da nação. Biden disse que o preço da gasolina nos Estados Unidos deve subir mais com a medida, mas informou que o seu governo fará todo o possível para mitigar o impacto sobre os consumidores. Tanto lá como cá, a gasolina começa a preocupar. O Brasil tem a oportunidade, eu disse oportunidade, coloco entre aspas, de sermos surpreendidos com a gasolina chegando aos R$ 9,00 na bomba, é o cálculo dos especialistas, porque a Petrobras, desde janeiro desse ano, não faz reajustes nos preços do combustível nas refinarias. Então, a possibilidade de estarmos pagando R$ 9,00 de gasolina e por litro de gasolina não é distante. Não é distante, e cada movimento que se faz no sentido de tratar isso como determinação ou como ato imperativo, a gente vai no sentido contrário, da desvalorização da Petrobras, da desvalorização dos ativos, da preocupação dos acionistas da empresa. Ah, mas a empresa tem que botar gasolina barata. Isso a gente vai discutir daqui a pouquinho, porque eu queria fazer uma outra pergunta para o Luiz. Essas sanções impostas econômicas para um país que tem como ação à guerra, como ação à força, como ação à violência, a sanção econômica basta? Paulo, os Estados Unidos, mais uma vez, na minha humilde e modesta opinião, estão fazendo aquilo que eles sempre fizeram melhor. Eles estão cuidando de si e se lixando para o resto do mundo com um discurso fantasiado de que são os guardiões da bondade do mundo, entendeu? O petróleo russo é 8% do petróleo que os Estados Unidos importa. É muito pouco para fazer alguma diferença para os Estados Unidos. E eu não sei exatamente que diferença vai fazer para a Rússia, mas acho também que não seja lá grandes coisas, não. É o maior produtor de petróleo do mundo. Agora, a resposta do Putin, que é mandar fechar os gasodutos, pode ser um complicador para a Europa, incluindo os dois maiores aliados dos Estados Unidos, a França e o Reino Unido, que tudo que os Estados Unidos mandam fazer, eles vão lá e fazem, mas eles não estão pensando que 40%, quase metade de todo o gás natural que é usado para aquecer casas na Europa, para gerar eletricidade, para botar indústrias funcionando, quase metade vem da Rússia. Então, é óbvio que a resposta do Vladimir Putin vai doer mais na Europa do que a sanção dos Estados Unidos vai doer na Rússia. E os Estados Unidos estão nem aí para isso. Eles estão querendo fazer a pressão deles, como eles já fizeram em outras situações. As sanções dos Estados Unidos mataram uma geração de pessoas no Afeganistão, gente, continua matando. As sanções impostas pelos Estados Unidos mataram gerações de pessoas em Cuba. Vejam bem, não interessa. Nós não estamos falando aqui se o governo de Cuba é ditador ou é democrático. Nós não estamos falando aqui se no Afeganistão tem ou não tem Talibã. Nós estamos falando que os Estados Unidos usam subterfúgios e propaganda enganosa para invadir alguns países do mundo, sim, para impor sanções a alguns países do mundo, sem o diálogo, que eles cobram dos outros. E eles fazem isso à custa da fome de muitos povos, sim. E a gente não tem o costume de questionar esse tipo de coisa, porque a propaganda que vem de lá é uma propaganda muito forte. Eu falei isso ontem, eu estou tentando encontrar uma maneira de dizer, gente,
que a gente se acostumou ao longo da vida a enxergar os russos como pessoas frias, ruins e cruéis por causa dos filmes de Hollywood. Se isso está certo ou não, eu não sei. Eu não sou dono da verdade. Mas que certamente não é só isso, certamente não. Nós somos massa de manobra e somos manipulados pelo entretenimento, somos manipulados pela mídia, sim, eventualmente. E a gente precisa ter cuidado com isso e aprender a ser crítico, a tentar ler outros lados. Ontem, a União Europeia, Paulo, eu não sei se eu comentei isso aqui ontem, proibiu a circulação de notícias de 2 veículos russos, 2 veículos de imprensa russos. Por quê? Para que os seus cidadãos tenham apenas um lado da história. Isso é certo? É censura. É censura. A que é que nós estamos servindo, gente? A que é que nós estamos servindo? A Ucrânia não é uma democracia que foi invadida pela Rússia também, não. A Rússia não é bonzinho. Os russos não são... O governo russo não é bonzinho. Mas os adversários também não são, não. Então, nós temos que tomar cuidado. A gente precisa se informar melhor. E, certamente, essa sanção dos Estados Unidos não atende ao requisito de fazer a Rússia recuar. A Rússia diz que vai começar um cessar-fogo humanitário amanhã, não sei de quanto tempo, eu não consegui recolher essa informação, mas vai começar um cessar-fogo amanhã, e já sinalizou outra vez com a possibilidade de suspender os ataques caso a Ucrânia aceite as imposições que foram colocadas pela Rússia. Se a gente for olhar com cuidado, nenhuma delas é tão absurda, não. São 2 principais, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, são 2 principais, entre outras que são menores, 2 principais. A primeira delas é a declaração, a desmilitarização e a declaração de neutralidade por parte do governo ucraniano. E a segunda delas, o reconhecimento imediato da região separatista de Donbass como independentes da Ucrânia. São 2 pontos centrais firmados pelos russos para essa discussão. Esperava-se que, e eu conversei com alguns analistas a respeito disso, existia uma expectativa, Luiz, de que com a ação mais pesada, mais determinada, Mariupol, Kiev, outras cidades, os aeroportos, a usina nuclear, o presidente Volodymyr Zelensky fugisse da Ucrânia. Existia uma expectativa de que isso aconteceria por parte do governo russo. O governo russo tem uma enorme resistência. Isso eu conversei com pessoas que são, inclusive, analistas muito claros em relações internacionais, particularmente das relações do leste europeu e da Rússia. Conversei com 2 ex-professores meus. E ouvi o seguinte: o governo russo tem muita resistência em determinar a colocação de um líder dentro da Ucrânia, substituindo Volodymyr Zelensky, com ele dentro da Ucrânia. Porque não se sabe o que os movimentos nacionalistas ucranianos poderão fazer se ele estiver dentro da Ucrânia. Mas os russos têm muito medo também, muito receio, não é medo, de depor Volodymyr Zelensky, e também, com essa deposição, acirrar os ânimos desse nacionalismo ucraniano, dessa defesa do território ucraniano por parte dos ucranianos. Um dos temores grandes e que está sendo revelado é a dificuldade que a Rússia está tendo para entrar em Kiev por terra. A resistência dos ucranianos, ela está dificultando muito o movimento dos tanques russos para entrar na capital da Ucrânia. E os ataques aéreos têm se demonstrado devastadores para a imagem da Rússia, porque eles acabam dizimando a população de civis. Então, é um cenário de dificuldade enorme para o governo russo nesse momento. O Paulo, e eles já estão com a guerra cibernética instaurada. Eu estava lendo hoje que tanto Belarus quanto a Rússia lançam ataques cibernéticos à Ucrânia, e a Ucrânia responde. Ataque, por exemplo, de phishing na internet, que é você soltar links que são armadilhas, né? Você vai sequestrar bens,
travar empresas, enfim. É uma guerra talvez até tão preocupante quanto a guerra nuclear. Agora, e quase tão impressionante quanto essa guerra de fato que está acontecendo é a guerra de narrativas, né? E como eu falei, isso é patrocinado pela indústria de fake news, que não é uma exclusividade do Brasil, não, gente. Nessa guerra da Ucrânia tem muita manipulação de fatos e de imagens vindo de lá, produzidas pelos dois lados, né? É muito sério isso. Mas, enfim, eu acho que a gente realmente tem que ter esse cuidado. Tem muita gente aqui que está concordando comigo. Se você quiser depois a gente trazer a participação de alguns ouvintes aqui... Pode trazer, fique à vontade. Ó, o Bruno H está dizendo o seguinte: lamentável como nesse país as pessoas se ofendem mais com palavras do que com atitudes. Aí fala nessa história do Arthur, dele ser caçado em tempo recorde, e o senador que estava com dinheiro na cueca não sensibilizar a população. Que esse país merece exatamente os políticos que ele tem. Um país sério, Arthur seria caçado, Bolsonaro seria empichado e Lula continuaria preso. A Carlinha está dizendo que adora o bate-papo nosso aqui, as nossas reflexões fazem ela pensar. Acha isso maravilhoso. O Lucas está dizendo que hoje está bom mesmo. O Gilson está dizendo que se todo político fosse escroto, desculpa a palavra, gente, não podia usar essa palavra aqui, todo político fosse bocó entre os círculos pessoais, fosse desfiliado, quantos dos parlamentares de Brasília sobreviveriam? Gilson, a ideia é essa mesmo, é que fosse nenhum. O Gustavo está aplaudindo aqui o comentário que eu fiz sobre a guerra, falando que é legal ter a ponderação, o Luigi dizendo que concorda comigo também. Acho que o mundo tem que ouvir o povo ucraniano e o povo russo e não julgar sem conhecimento realmente do acontecido. É isso aí. A gente está com... são assuntos polêmicos, né, Paulo? E que geram bastante reflexão das pessoas que estão ouvindo e comentários também, são sempre bem-vindos. O nosso amigo Theo Lamounier, da Buybank, me passa aqui um link, e eu acabo de abrir o link. Vou tratar esse link como uma especulação. Uma especulação que vem de fontes do Pentágono e da Ucrânia e que foram citados pelo jornal Daily Star, dando conta de que Vladimir Putin, o líder russo, tem uma doença terminal. Isso de acordo com relatos que vêm da Ucrânia e do Pentágono. Não há nenhuma confirmação, nem por parte do governo russo, nem por parte de outras fontes, a não ser essas duas. O que pode parecer também mais um cenário dessa guerra de desinformação que a gente está vendo aí. Eu trouxe, porque com certeza isso deve estar circulando nas redes sociais. Então eu trouxe para a gente discutir, não como verdade absoluta ou notícia, mas para mostrar o quanto existe e acontece essa guerra de desinformação, que faz com que nós, que já temos uma dificuldade muito grande de entender o que acontece no leste europeu, tão distante de nós. Eu, quando conheci o leste europeu, eu fiquei extremamente surpreso com o que é a realidade do leste europeu. Nós aqui, tupiniquins, não imaginamos o que é o leste europeu. Além de ser muito lindo, além de ser muito bonito em algumas regiões. Praga, Bratislava, a própria Ucrânia, maravilhosas. Croácia e Ucrânia são países bonitos. A Ucrânia eu não conheci. Eu não conheci a Ucrânia, mas conheci a República Tcheca e a Eslováquia. Então, o leste europeu, a forma como eles pensam, a maneira como eles vivem, as agruras das guerras pelas quais eles passaram, aquele foi um corredor de muita invasão, caminhos de impérios como otomanos, romanos, o caminho de Napoleão Bonaparte, o caminho dos nazistas de Hitler. Então, aquele povo está acostumado com o rastro de destruição e com uma inteligência e um entendimento do mundo muito distinto do nosso. Nós não conseguimos avaliar o quanto é o rastro de destruição que por ali está. Invasões, caminhos de guerra, povos subjugados à força, junções tribais inexistentes. Tudo isso a gente tem que entender que causa uma dor muito profunda nesse povo.
E o efeito, é isso que eu queria dizer, o efeito dele nas pessoas, né, Paulo? O efeito disso nas pessoas. Olha aqui, as exigências da Rússia são basicamente a alteração da Constituição da Ucrânia para oficializar a neutralidade, que seria mais ou menos a Ucrânia dizer que não vai se associar à OTAN, mais uma vez, porque ela já tinha dito isso no passado. O reconhecimento da Crimeia como território russo, que foi aquele território invadido no início dos anos 2000, e que hoje está sob domínio russo, mas a Ucrânia não reconhece oficialmente, e o reconhecimento por parte da Ucrânia da independência das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, que foi isso que você falou aí, né, Paulo? Donbás, a região de Donbás, Lugansk e Donetsk, que já há muito tempo, desde 2014, tem ações separatistas claras, evidentes, né, naquela região. Porque tem mais proximidade, elas são as que estão mais próximas da Rússia, inclusive. Né? Agora, tem uma coisa interessante, porque eu já falei isso aqui em outras situações, tá? Não é um delírio total achar que essa aproximação da OTAN em relação à Ucrânia não tenha más intenções por trás desse bloco econômico, não. Pode ser que tenham, sim. Desde o começo da década de 90, havia sido feito um acordo com a própria OTAN, entre a OTAN e a Rússia, no momento da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de que a OTAN não avançaria pelos países ou não associaria países próximos à Rússia, países do leste europeu. Os russos sempre tiveram esse medo, receio em relação ao mundo ocidental. Mas Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Romênia, Polônia, República Tcheca, todos esses países se associaram à OTAN depois dessa data, depois de 94, 97. Todos esses países entraram depois que a OTAN disse que não entraria por lá. Macedônia, Albânia, que você gosta tanto, Montenegro, todos esses países, a própria Croácia. A única resistência, as únicas resistências que tem ali a rigor são Belarus, né, Bielorrússia, que é um país submetido ao governo do Kremlin, e a Ucrânia, que agora quer se tornar um corredor para a OTAN. É aquela história que falam que não tem também total enfim, falta de razão, não, né? Se a Rússia fosse ali e fizesse uma associação com o Canadá e o México para botar armas nucleares ali, os Estados Unidos não iam gostar. Então, toda história tem dois lados, a gente tem que ter atenção nessa história. João, só para deixar claro aqui, antes de começar a me destruir aqui, pela 1000ª vez, antes de ser mal interpretado, minha opinião a respeito de qualquer invasão, ela não muda. Eu ainda acho que o agressor é sempre o lado errado da história. Pelo simples fato de ter abandonado o diálogo para agredir, né? Para invadir. É um princípio ético, pessoal meu, assim, não é uma análise política, né? É um princípio ético. Luiz, eu vou ter que te interromper, porque já estão me avisando que eu estourei o tempo. Eu tenho que ir embora, agradecer muito você que nos acompanhou, obrigado, Luiz Fernando Rocha. Para quem está na Rede 98, fica agora com o Arena. Arena não, hoje tem jogo do América. O América hoje enfrenta o Barcelona de Guayaquil na partida de ida pela próxima fase a fase classificatória da Taça Libertadores da América. Boa sorte ao América. Para quem está na Rede Mais Record TV, fica com o Jornal da Record. Grande abraço, amanhã, 19h, estamos de volta. Até lá. Termina aqui 98 Talks.